Boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês. Não sei se precisa. E hoje não trago a minha família. Era dia de festinha de aniversário. Ninguém faz anos, mas era dia de festa tardia de aniversário. Então não os pude trazer comigo. Mas estão bem, graças a Deus. E o irmão Joaquim falava de ser bom agora receber. E bom é que nós receberemos melhor se ao recebermos, e eu estou incluído, ao recebermos a palavra que vem do alto, nós também estivermos simultaneamente a louvar, a continuar a fazer aquilo que estávamos a fazer. Continuamos a louvar pela forma como recebemos a palavra. Então, receberemos mais se estivermos simultaneamente a dar glória por a voz de Deus estar a fazer-se ouvir. E é um privilégio que temos, é uma graça que temos, e vamos continuar a falar de Jesus, como temos cantado até aqui, como temos falado até aqui. Queria começar com um som. E eu não sou bom a fazer sons, nem a jogar esses jogos de tabuleiro que implicam desenhos, mímicas e sons, mas acho que vocês vão adivinhar qual é que é o som. O som é este. Tum-tum. Ok. É o som do coração. Não consegui ser assim tão bom que a Ruth não estava a perceber. Portanto, como a Ruth, haverão outros. Portanto, ok, mas é o som do coração. O som do coração. Todos nós, sem exceção, até porque senão não estaríamos aqui, todos nós temos um coração dentro do peito, sim? Uns mais pequeninos, outros maiores, mas muito parecidos, não é? Muito parecidos os corações. Fisicamente nós falamos, não é? Anatomicamente, os corações são parecidos. Mas, espiritualmente, os corações não são todos iguais. Concordam comigo? Tem que concordar, estamos numa igreja, portanto temos que concordar com esta verdade absoluta das Escrituras, de que existem corações que ainda estão completamente em trevas, sem perdão, sem esperança, sem Jesus e sem Deus, consequentemente. E existem outros corações que fisicamente são iguais, parecidos, mas que espiritualmente são diferentes, porque eles encontraram em Jesus luz. Eles não tinham a capacidade de iluminar-se sozinhos, de purificar-se sozinhos, mas em Jesus encontraram luz. E com essa luz, paz, perdão, esperança, significado, propósito, futuro. No entanto, e acho que também concordarão comigo, e é a tese, o ponto de partida da nossa meditação esta tarde, mesmo esses corações iluminados por Deus, iluminados pelo Espírito Santo, iluminados por Jesus, pelo seu sangue, que já cantámos, mesmo esses corações ainda falham, ainda pecam, ainda se sujam. A ilustração que eu quero utilizar é do pó. Ainda apanham pó, certo? Ainda apanham pó. E o título que eu dei à nossa pregação esta tarde é Boa Condição Cardíaca. Naturalmente não falamos de saúde física, não sou médico, não tenho estudos para isso, então não trago bons conselhos de dieta alimentar ou de outras quaisquer rotinas que vos possam ajudar a ter um coração mais saudável, no sentido físico, mas falamos de manter uma boa condição cardíaca espiritual. Manter uma boa condição cardíaca espiritual. Vamos falar da forma correta de lidar com o nosso pecado. A forma correta de lidar com o facto de que somos pecadores. De que todos nós, quer aqueles que nunca se encontraram com Jesus e ainda não estão em paz com Deus, ainda não encontraram a luz, quer aqueles que já foram purificados, lavados e iluminados pelo Espírito Santo, todos nós temos que lidar com o facto de que somos pecadores, de que falhamos, de que pecamos. E esse pó, essa sujidade ainda se acumula nos nossos corações. Nos corações e não só. Na Bíblia o coração, muito embora na nossa poesia portuguesa e nos filmes ocidentais o coração apareça sobretudo ligado aos sentimentos, certo? Na Bíblia, o coração nem aparece tão conectado com os sentimentos, mas sobretudo conectado com a vontade. O coração aparece conectado com a vontade. E é verdade que a nossa vontade precisa de ser limpa tantas vezes, porque apanha pó, não é? Às vezes eu quero fazer coisas que não devia e às vezes não quero assim tanto fazer outras coisas que eu deveria querer. Os nossos sentimentos na Bíblia aparecem sobretudo ligados às entranhas. Sim, isso mesmo, pode soar estranho, mas aparece conectado com os intestinos, com as entranhas, os sentimentos. E não é nada de estranho até para a nossa própria vida.
Porque se nós estivermos muito contentes, usamos aquela expressão, se estivermos entusiasmados, aquela expressão conhecida de borboletas no estômago, não é sem sentido. É real, quando nós estamos entusiasmados, empolgados, é normal nós sentirmos dentro de nós algo a mexer-se. Assim também, quando estamos angustiados, estressados, nervosos, nós podemos ficar com dores de barriga, ou com vontades esquisitas, ou até com vontade de não comer, ficar num jejum forçado, porque não consegue descer nada para o nosso estômago. Porque os nossos sentimentos controlam-nos completamente. Os nossos pensamentos, naturalmente, estão conectados com o nosso cérebro, com a nossa cabeça. E também, assim como os nossos sentimentos, porque sentimos coisas que não devíamos. E às vezes falta-nos sentir coisas que já devíamos sentir e ainda não sentimos. Também os nossos pensamentos, tantas vezes, são deficientes. Tantas vezes eu não penso assim tão bem sobre um determinado assunto e não tomo uma tão boa decisão por causa do pó que se acumula e acabo por decidir e pensar erradamente tantas vezes. Mas não só as nossas cabeças, mas também as nossas mãos. As nossas mãos na Bíblia parecem conectadas com as nossas ações, o que fazemos. E as nossas mãos apanham pó também. Se calhar estou a falar muito alto, não estou? Ou então o microfone. Estou bem? Ok. As nossas mãos apanham pó. E nós às vezes até queremos fazer coisas depois com boas intenções e como as mãos têm pó até sujamos. Ou seja, as mãos, as nossas ações precisam de ser sacudidas do pó. Mas também os nossos caminhos, por onde andamos, os nossos pés apanham pó. Então nós sujamos os nossos pés. Há muito pó. Há pó demais. Não podemos ignorar. Mas vamos à palavra porque o Senhor vai nos ajudar, como sempre. É aqui, é na palavra, é em Jesus que nós encontramos solução. Encontramos de uma vez por todas para o problema do nosso pecado. E continuamos a encontrar dia a dia. Jesus não é o nosso Salvador só porque nos salvou uma vez e nos livrou da condenação. Ele continua a ser o nosso Salvador, continua a ser aquele que nos salva diariamente. O nosso advogado está à direita do Pai e intercede por nós. Continua a salvar-nos hoje. Ele não nos salvou e fugiu e diz: agora Samuel, estás salvo, ficas por tua conta. Não, eu continuo a não ser capaz. Tu continuas a não ser capaz. Mas a boa notícia é que aquele que começou em nós a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, conforme Filipenses 1, 6. Não é o nosso texto. Antes de pregar outro texto, vamos já à palavra. Primeira carta de João. Primeira carta de João. E vamos ler o capítulo todo 1 e ainda 2 versículos do 2. Muito embora a nossa meditação será do 5 ao 10 do capítulo 1, 5 a 10. Mas para contextualizar, para ganharmos balanço, começamos na introdução da carta. Logo, capítulo 1, versículo 1. Então, bem no fim da Bíblia, bem no fim do Novo Testamento, antes do Apocalipse e de Judas, temos as cartas de João, logo na primeira, capítulo 1, versículo 1, e diz assim, algo que nós já cantámos também. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificámos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão connosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos. Versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é a luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Até aqui. Uma pequena nota. A primeira carta é maravilhosa. Em leitura silenciosa, nós lemos em 10 minutos. Então fica o desafio, quem puder,
em casa, 10 minutos, leitura silenciosa, leem a carta toda. É maravilhosa a carta e o tom é amoroso. O tom é parental. Há uma repetição que vocês se calhar já perceberam, que é filhinhos, filhinhos, é um tom parental. Repete várias vezes João. O propósito está a dirigir-se a crentes. Então, isto é dirigido a nós, a crentes. Crentes como nós. O propósito é que os seus leitores assegurem que estão verdadeiramente em comunhão com Deus, que são salvos, que têm vida eterna, que se apropriaram verdadeiramente das verdades do Evangelho e confiam mesmo em Jesus. O propósito é nobre, é urgente demais e por isso João ele não deixa margem para dúvidas. Nós conhecemos João como o apóstolo do amor, e é verdade, mas às vezes perdemos o tom urgente, radical e sem cinzentos de João. Paulo, que é tido como um durão, era muito mais diplomata do que João. Porque Paulo, quando queria dar uma reprimenda, começava a elogiar. E depois vinha aqui já no elogio. No fim até poderia dizer, olha, isto e isto, fazeis bem, mas João não tem essas contemplações todas, esses cuidados todos. João é muito direto. João não poupa nas palavras, não deixa dúvidas e para ele não há escala de cinzas. Ou é luz ou trevas, uma ilustração que ele utiliza repetidamente. Ou é luz ou trevas. Sempre direto, tão direto que chega a ser duro. Mas é assim o amor. Ele é mesmo o apóstolo do amor. O amor dói. O amor dói também. O amor também dói. Fica claro o objetivo do apóstolo na repetição de expressões como esta, que aparecem às vezes com troca de palavras ou de ordem de palavras, mas repetem-se várias vezes estas expressões, para que saibais que tendes a vida eterna. Ou, nisto sabemos que o conhecemos. Ou ainda, nisto sabemos que passamos da morte para a vida. É como se os leitores fossem convidados por João a fazer um teste e percebessem se estavam verdadeiramente em comunhão com Deus, se eram verdadeiramente crentes em Jesus Cristo e se estavam verdadeiramente salvos. E nós, aqui esta tarde, ao ouvirmos este texto, ao ouvirmos a palavra de Deus, somos convidados a fazer o mesmo exercício. Porque o texto é o mesmo, não é? As palavras são as mesmas. Somos convidados a fazer o mesmo exercício. Nós vamos os primeiros 4 versículos para apanhar balanço, como eu dizia, que são a introdução da carta. E aqui 2 ou 3 notas antes de irmos à forma correta de lidar com o pecado, à questão do pecado, à questão do pó, que se acumula nos nossos corações e não só. Nestes primeiros 4 versículos, nós lemos logo no versículo 1, e podem olhar para as vossas Bíblias, que diz assim, o que era desde o princípio. Está a falar de Jesus. Isto lembra-vos de algum outro texto escrito pelo mesmo autor? Lembra-nos do Evangelho segundo João, o mesmo autor, que em vez de colocar uma genealogia, como faz Mateus ou Lucas, a contar a história humana de Jesus, que também é importante, João apresenta Jesus como Deus. E diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Cantámos isso mesmo. João continua e diz no versículo 3, o que vimos, ouvimos, isso vos anunciamos. João foi testemunha. E se houve testemunha, João foi a testemunha. Várias testemunhas existiram. Os apóstolos eram 12. O traidor. Várias mulheres e outros discípulos não contados com os 12 acompanhavam Jesus. Mas se havia alguém próximo de Jesus, era João. E João diz, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão connosco. E qual era a comunhão que deviam ter? É a comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Continua o texto. O objetivo é esse. O objetivo ao escrever isto é para que os leitores tenham comunhão com João, com os apóstolos, com os crentes. Não uma comunhão para sermos apenas irmãos, fraternos, sermos um corpo só nós, mas para que algo maior se concretize. Uma comunhão com Deus, com base em Jesus Cristo, na obra de Jesus. E o versículo 4 é muito interessante porque diz, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, para que a vossa alegria se cumpra. O que eu vou escrever é para que vocês se apropriem e experimentem uma alegria. Para que vocês vivam alegres. Não fomos chamados para menos, não fomos salvos para menos. É verdade que a vida é sobre sofrimento e não precisamos sequer de folhear a Bíblia que diz isso, nem precisamos de viver muitos anos. A vida é sobre sofrimento porque
Todos nós passamos por dificuldades e sofrimentos, mas a vida é sobre alegria. E também não precisamos de folhear a Bíblia que ensina isso, porque as nossas próprias vidas, espero, também nos têm coroado de alegrias. E as duas coisas são compatíveis. Pode haver e deve haver alegria até no sofrimento. As duas coisas complementam-se. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo, a vossa alegria se cumpra. João avança e nós avançamos com João para o nosso tema, como lidar com o pecado. E antes de João falar da forma correta de lidar com o pecado, que está substancialmente no versículo 9, nós já lemos, João acaba por, direta e indiretamente, apresentar duas formas, pelo menos duas, incorretas de lidar com o pecado. E nós vamos primeiro às formas incorretas de lidar com o pecado. Há formas incorretas de olhar para o pó que se acumula em nós. Há formas incorretas de tu lidares com o facto de ainda estares em trevas, se é o teu caso. Há formas erradas. Há formas erradas e incorretas de eu lidar com o facto de, apesar de salvo, ainda pecar e ainda acumular pó. E uma delas, a primeira, é fingir. Fingir é uma forma incorreta de lidar com o facto de eu ser um pecador. Fingir é uma forma incorreta de tu lidares com o facto de pecares ainda, de falhares ainda, de não seres perfeito, de não seres perfeita. E fingir é mentir aos outros. Podemos simplificar e dizer que fingir é mentir aos outros. É basicamente andar em trevas, andar em pecado, não é pecado, é mais profundo, é viver pecando, viver mergulhado no pecado. Andar em trevas e dizer que se tem comunhão com Deus, que é pura luz somente. Andar nas trevas, mas afirmar, dizer, verbalizar, dar a entender que se tem comunhão com Deus, que é pura luz somente. O versículo 5 diz isso. Esta é a mensagem que ouvimos e vos anunciamos. Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Deus é luz. Deus é puro. Deus é luz plena. Nele não há trevas nenhumas, diz o texto. O versículo 6 vai para a conclusão que eu referi há pouco. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, que é luz, e andarmos em trevas, mentimos. Estamos a fingir. Estamos a mentir. E não estamos a praticar a verdade. É como termina o versículo 6. Ou há comunhão com a luz, ou há comunhão com as trevas. Para João não há meio termo. Não há meio termo. Ou se é parte da luz, ou se é parte das trevas. E não resolve fingir. Fingir não resolve. Porque fingir não resolve a questão de que estamos em trevas ou de que temos pó a mais. Não resolve. Não ajuda. Fingir é mentir aos outros duas vezes. Através do texto vemos isso. Fingir é mentir aos outros duas vezes. Acerca da comunhão com Deus, que se diz ser real e não é, não existe. É mentir em relação a isso, já vimos no versículo 5. É dizer que se é piedoso, que se teme Deus, que se é crente, que se é servo do Senhor. Isso é tudo mentira. E não ser real. Ou na prática não ter respaldo, não ter eco, pelo menos isso. Mas também é mentir acerca da comunhão com os outros. É mentir também acerca dos relacionamentos que temos uns com os outros. É mentir em relação à comunhão com os outros, que também parece ser muito estável, parece também ser algo concreto e real, mas que na verdade também ou é frágil demais, ou pode no limite nem sequer existir. Pode parecer radical demais, mas é a conclusão do versículo 7. Olhem para o versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ora, o sangue de Jesus purifica aqueles que andam na luz, que estão na luz, onde Ele mesmo está. Não aqueles que ainda estão em trevas. Esses não estão purificados pelo sangue de Jesus. O texto é claro. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Segundo lugar, isto em relação à comunhão com Deus.
Segundo lugar, em relação à comunhão uns com os outros. Temos comunhão uns com os outros na luz. Só na luz. É em Jesus que nós somos irmãos. É nele que nós temos comunhão. A nossa comunhão resulta e deriva, é resultado da comunhão que nós temos com Deus em Cristo Jesus pelo seu sangue. É o que o texto está a dizer. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então, a nossa comunhão fraterna entre irmãos será real se a nossa comunhão individual for real com Deus. E há várias ilustrações que saem daqui pegando nestes termos. Se nós, nesta sala, quisermos e fazemos isso num culto, mas até fora do culto, noutro tipo de atividades, quisermos fortalecer laços de fraternidade na luz, é bem possível que esses laços fraternos se estabeleçam e se aprofundem, se estreitem, se fundamentem. Agora, de repente, se estivermos todos às escuras, eu diria que quanto maior for o número de pessoas na sala, maior será o dano e a confusão. Porque, ao contrário de estreitarmos relacionamentos, vamos andar todos às cabeçadas uns aos outros, porque não nos vemos, não nos conseguimos. Certo? É uma ilustração. E podemos ir para um sentido mais prático. Muitas vezes, enquanto igreja, e falo não da vossa experiência, porque não posso, mas falo da minha experiência em particular. Muitas vezes, e bem, nós pensamos como é que os nossos laços de fraternidade podem ser estreitados. Isso é uma boa intenção ou é má intenção? Uma boa, uma excelente intenção. Devemos promover isso, somos desafiados pela Escritura a isso. Mas teremos que reconhecer que será tudo deitado por água abaixo, será tudo muito pouco, ou será tudo nada, se não trabalharmos na base de que, individualmente, cada um de nós está em comunhão com Deus e está a estreitar essa relação com Deus. A minha relação com vocês será melhor se a minha relação com Deus for melhor. A minha relação com vocês, muito vocês esforcem, será muito pior se a minha relação com Deus estiver má. É na luz que nós temos comunhão uns com os outros. Porque a nossa comunhão não é de um associativismo humano. Nós não somos uma associação como um partido político, um grupo desportivo, algo de folclore, uma coisa qualquer cívica, que tem valor e lugar e que não há nada de mal, até pode haver bem em estarmos associados e participarmos, mas aquilo que nos une é muito maior, podemos dizer que até maior do que as nossas próprias famílias de sangue, porque o sangue aqui, que fala o versículo, que fala o texto e que já cantámos, é de Jesus. Aqui o sangue é outro, é o sangue incomparável de Jesus puro. Então, a nossa comunhão uns com os outros resulta da nossa comunhão com Deus. E não vale a pena fingir, nós não podemos estar num quarto que simultaneamente está luminoso e simultaneamente está em trevas. Imaginem esta sala sem janelas. Tudo escuro. Se ligarmos uma luz a sério, a comparação aqui é com Jesus, portanto, aqueles que são mais gráficos, não imaginem uma luz daquelas da adega, bem frouxas, que não iluminam nada. Não, uma luz a sério. Está tudo escuro. Alguém liga o interruptor, a sala fica luminosa. Nós conseguimos ver. Não é possível dizer, olha, eu acho que aqui com a fila da esquerda, a fila que está em trevas, está aqui nós não nos vemos. E aqui ao lado, não há parede nenhuma no meio, aqui conseguimos ver uns aos outros. Não existe isso. Ou nos vemos todos, ou não nos vemos. Não dá para ter um quarto que de um lado é escuro, do outro lado é trevas plenas. E assim também não dá para dizer que se está na luz e andar completamente nas trevas. Não vale a pena fingir. E o apelo do texto é este: não finjas. Se estás nas trevas, vem para a luz. Porque há uma solução. Porque há solução para o facto de estares em trevas. Portanto, se estás em trevas, não finjas que não estás. Se estás em trevas, vem para a luz. Vem para a luz. Há, porém, uma outra forma errada de lidar com o facto de sermos pecadores e de pecarmos. E o texto também fala sobre ela, que é ignorar. Ignorar o pecado. Fingir uma coisa, ignorar a outra. Ignorar o pecado é mentirmos a nós mesmos. E fazermos Deus mentiroso também, já lemos isso. Ignorar o pecado é mentirmos a nós mesmos, é estarmos a mentir para nós mesmos, acerca de quem somos, e estarmos a fazer Deus mentiroso também. E nós podemos ignorar de tal forma o pecado, podemos chegar a achar que ele não existe nas nossas vidas. Isso pode acontecer.
com qualquer um de nós. Isso explica porque é que às vezes temos pecados de estimação que achamos que não são graves. Estamos a ignorar o problema. Estamos a ignorar esse pó como se... isso não faz diferença. É um pó tão pequenino que não faz diferença nenhuma. A nossa cultura vive nessa deriva. A nossa cultura diz: eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, eu tenho de ser uma boa pessoa. Portanto, se um dia eu me encontrar com alguém, seja lá isso o que for, uma força, Deus, outra coisa qualquer, noutra dimensão, noutra realidade, isso vai ser tido em conta. Porque eu, na realidade, se eu esforço-me por ser uma boa pessoa, ou até podemos ir mais longe hoje no mundo sofisticado, super evoluído como é o nosso, pelo menos no Ocidente, tão evoluído, que está quase a chegar a um ponto de evolução tão grande que está a dar a volta ao relógio e a chegar a práticas quase que são dos nossos antepassados. Isso dá outro tema, não é para um domingo à tarde. Mas a nossa cultura pode ir até mais longe, dizer moral, falar de bem e mal, o que é isso? Certo e errado. Isso é uma coisa, essa discussão do ser boa pessoa e do certo e errado. É uma discussão dos nossos avós lá atrás. Hoje, o que é isso de certo e errado, de bom, de moral até? O que é moral? Que lugar é que tem moral? Pode alguém perguntar. Mas não é só a cultura que tendencialmente se afasta de Deus que ignora o pecado. Os religiosos também ignoram o pecado. De uma outra maneira, mas não menos perigosa. Eu não sou como esses bandidos, que não ligam nada a ser conservador, não ligam nada à moral judaico-cristã, que não ligam nada aos valores da família, que não ligam nada aos valores da fé. Eu não sou como esses progressistas todos, eu não. E o que é que nós estamos a fazer se tivermos este tipo de pensamento e de raciocínio? Estamos a ignorar o facto de que nós também somos pecadores. Aliás, Jesus lidou com dois tipos, se quisermos ser muito redutores, lidou com dois tipos de pessoas. E lidou com religiosos com esta atitude. Foi com quem teve os maiores problemas. Alguns converteram-se, mas muito poucos. Muito poucos. Porque eles olhavam e diziam: não, eu sou bom. Se alguém é mau, até és tu. E os outros todos que andam contigo. E com quem tu te dignas comer e estar. Havia as pessoas mergulhadas e atoladas no pecado. E obviamente Jesus relacionava-se com elas não para as deixar na mesma, mas para as tirar daquele pântano de trevas para a luz. Mas havia outros que achavam que estavam numa luz incandescente, que só eles é que viam Deus, e na realidade estavam em trevas tão escuras ou mais densas do que os primeiros. Então, há várias formas de ignorar que somos pecadores e que temos pecado. E todos nós, diriam, em diferentes fases da vida, em diferentes momentos, ignoramos o pecado de diferentes formas. Ou pelo lado, porque estamos numa igreja, porque valorizamos isso, porque temos uma educação baseada nas escrituras e na fé. Ou pelo aspecto religioso, que por vezes nos pode levar a achar: eu não sou como aqueles. Ou então porque também a nossa carne ainda está em nós, os nossos membros, as nossas moléculas, as nossas hormonas não se converteram, e nós também podemos e somos inclinados a coisas que não deveriam. Não. Há muita forma de nós ignorarmos que somos pecadores. O que é que diz o texto? Se dissermos que não temos pecado, versículo 8, desculpa, não referi. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo, estava a referir-se a Deus, fazemos-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Nós temos pecado. Todos, infelizmente, temos que lidar com essa realidade. E fingir e ignorar é não querer enfrentar essa realidade. O que é um erro gravíssimo e é um erro próprio daqueles que não têm a verdade da palavra. É assim que os versículos se apresentam. Não há verdade em nós, versículo 8. Ou então o 10, ainda mais duro. E a sua palavra não está em nós. Ignorar o pecado é próprio daqueles que não têm a verdade em si. Podem não ter nas mãos, mas podem não ter no coração suficientemente. Então, esse é o erro próprio daqueles que não têm a luz do Espírito, que não têm verdadeiramente a palavra.
ignorar o pecado, é mentirmos a nós mesmos e fazer Deus mentiroso. É enganar-se a si próprio. Se fingir é mentir aos outros. Ignorar o pecado como se ele não existisse é mentir para nós mesmos. E é fazer Deus mentiroso também. É isso que diz o versículo 10. Fazemos-lo mentiroso. O que é que Deus diz? O que é que a palavra diz? Constantemente. De uma ponta à outra das Escrituras, se quisermos, a palavra o que é que vai dizer? Vai apresentar que nós, depois da queda, nós nascemos e acordamos cada dia diante da realidade de que não somos perfeitos e que somos pecadores. Essa é a nossa condição. E podíamos citar 1001 passagens, podíamos ficar aqui a tarde toda e cada um citava um versículo. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não há um justo, nem o sequer. Por aí vai. Ignorar o nosso pecado, ao ponto de fingir que ele não existe, ao ponto de ignorar até que ele existe, é fazer Deus mentiroso. É fazer Deus mentiroso. É como que, pegando aqui novamente no pó, é como que varrer para debaixo do tapete. Quem é que nunca varreu para debaixo do tapete? Fisicamente falando agora. Quem é que nunca varreu para debaixo do tapete? Não? Ninguém. Não! Mais não seja no palhal, no acampamento. Em casa talvez não, na sala de casa talvez não, mas eu acho que se formos a pensar bem, se calhar já varremos todos para debaixo do tapete. Mas varrer para debaixo do tapete não resolve, definitivamente não resolve, porque um dia que quisermos limpar a casa a sério, nós vamos ter que limpar tudo e vamos descobrir que além de termos que aspirar o tapete, debaixo do tapete que foi levantado para ser sacudido, tem um pó que lá atrás nós varremos para debaixo do tapete. É o mesmo que ignorar a gordura que se acumula no nosso coração, no sentido físico. Pode chegar a consequências graves para a nossa saúde. Não vale a pena ignorar o pecado. É melhor encarar a realidade de que somos pecadores. Porque há uma solução. E chegamos à solução, chegamos às boas notícias. Chegamos à solução. Chegamos às boas notícias. Porque há uma única forma de lidar corretamente com o facto de que somos pecadores. Que é a confissão. É a confissão. E o versículo 9 diz então: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus disse que nos perdoava ou não disse? Prometeu ou não prometeu? Então, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E não somente perdoar, mas também nos purificar de toda a injustiça. O pecado o que é que faz? Separa-nos de Deus. O pecado separa-nos de Deus. Assim como num relacionamento, seja conjugal, seja familiar dentro da família, seja de amizade entre amigos, uma chatice entre as pessoas afasta as pessoas até haver uma reconciliação, até haver perdão, reconciliação, uma conversa com Deus, que é santo, que é luz pura somente. O nosso pecado também nos afasta de Deus. Então, quando nós pecamos, nós estamos a afastar de Deus. Mas se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo, não só para nos perdoar o pecado, mas também para nos purificar toda a injustiça, para nos purificar, para nos limpar completamente e para nos voltar a trazer para perto de si, para um relacionamento ainda mais próximo, para um relacionamento ainda mais íntimo. É para isso que fomos salvos. Fomos salvos para estar com Deus, não para estar longe de Deus, a lidar sozinhos com as nossas falhas, com as nossas fraquezas e com o facto de que ainda apanhamos pó. Não fomos salvos para isso. Não fomos salvos somente da ira de Deus e da condenação do inferno. Nós fomos salvos para viver agora uma vida que honra a Deus, mas também uma vida abundante, uma vida que faz sentido, uma vida que vale a pena. Recordam as palavras de João? Eu escrevo isto para que o vosso gozo se cumpra. Eu escrevo isto para que vocês tenham alegria. Nós fomos chamados para ter uma vida de alegria nos braços de Deus. Portanto, quando pecamos, afastamos-nos de Deus. E é a confissão que nos dá novamente o perdão e a purificação de toda e qualquer injustiça, a limpeza completamente de todo e qualquer pó, para estarmos novamente perto daquele que é luz e luz
Somente é a nossa única solução. Assumir a nossa culpa, confessarmos os nossos pecados diante de Deus. Sim, a única forma correta de lidar com o pecado é a confissão. E este hábito, este é o hábito a manter para ter uma boa condição cardíaca espiritual. Se queremos ter um coração saudável, no sentido espiritual, se queremos ter um coração saudável, se queremos ter um coração com pouco pó, sem barreiras entre nós e Deus, nós temos que manter este hábito diariamente, semanalmente, de confissão. Porque uma coisa é certa. Assim como Deus é fiel e justo para nos perdoar e vai continuar a perdoar, uma coisa é certa. Nós vamos continuar a falhar. Espero não desiludir ninguém. Acho que não precisam de mim para vos desiludir em relação a vocês próprios. Nem preciso que vocês me avisem, porque eu vou falhar. E não digo isto por... então não tem mal falhar. Não. Não queremos falhar. Não queremos. Nós queremos adorar a Deus com as nossas vidas também. Nós queremos viver para a sua alegria e queremos estar alegres com Ele. Mas se temos que lidar com o facto que vamos falhar, nós temos que manter este hábito diariamente, constantemente, de orar e de confessar. Orações propositadas, em que não só pedimos, não só agradecemos, não só exaltamos e louvamos, como também confessamos. Precisamos de ajuda para ultrapassar este e este desafio, este e este pecado, esta e esta tentação, como para assumir mesmo que aí, aqui, ajuda-me, levanta-me. Ele é fiel e justo para nos levantar e purificar de toda a injustiça. Enquanto estivermos na terra, continuaremos a pecar por pensamentos, sentimentos, ações. Infelizmente, todos os dias da nossa vida, nossos corações, cabeças, mãos e pés vão continuar a banhar pó. Tão certo como vou estar aqui à vossa frente. E esse pó tem que ser sacudido e limpo. Senão pode causar danos graves. Olha o que é que Isaías disse. Deus disse, através de Isaías, ao povo. Eu vou ler, não vou pedir para abrirem por uma questão de tempo. Mas vou ler calmamente. Está escrito ao povo, foi proferido em relação ao povo de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem é gravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Ou seja, não é Deus que deixou de ser misericordioso e encolheu a mão. Não é Deus que agora não tem poder para salvar. Também não é Deus que tem um problema no ouvido e agora não consegue ouvir. O versículo continua, versículo 2, Isaías 59. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É o nosso pecado, era o pecado do povo, que fazia separação entre Deus e o povo. Não era Deus que tinha deixado de ser misericordioso, Ele não muda, Ele continua a amar, a ser benevolente, a ser benigno, a ser compassivo, a ser longânimo, a ser cheio de graça e misericórdia. Não é Deus que não tem poder para salvar e que não quer salvar. Também não é Deus que deixou de poder ouvir, está longe demais, distante demais, numa galáxia qualquer lá escondida, para depois do sistema solar, que não nos ouve. Não é Deus que tem um problema nos ouvidos. Não. É o pecado que faz separação entre o homem e Deus. Mas, diz o versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É pela confissão que vem a restauração, perdão, purificação, que renovam e estreitam a nossa comunhão com o Senhor. Se o pecado faz separação, quem a desfaz é a confissão. Rima e ajuda a decorar. Se o pecado faz separação, quem a desfaz é a confissão. Essa separação não se vai desfazer se nós não confessarmos. Se nós não tratarmos o nosso pecado diante de Deus, obviamente que a distância vai aumentar. Que vamos sentir Deus mais longe. Que vamos sentir que Deus não está presente. Que vamos sentir que Deus não ouve. Que vamos sentir que Deus não age. Que vamos sentir que Deus não nos ama. E nós é que nos vamos afastando. Não é Deus que deixou de ser quem é. Mas se o pecado cria este afastamento e esta separação, quem o desfaz é a confissão. Senhor, perdoa-me. Tenho-me afastado de Ti. Perdoa-me, restaura-me.
Se o pecado faz separação, quem a desfaz é a confissão. Esta também é a experiência de David. Os Salmos, não sei se tem tempo ou não, há relógio, devo ter. Tenho. E não há ponto de Nem podem ir no alçapão. Bem, tem que ir no alçapão. Não sei o que isto é. Tem que ir no alçapão. Tem que ir pregar ali para a frente. Bem, avançando. Os Salmos são fantásticos. Quem é que o comanda? Os Salmos são fantásticos. Porque nos Salmos não há fingimentos. Os Salmos são canções, são poesia. São louvor a Deus. E não há fingimentos. Nem há mentiras. Não há eu fingir que se é bom crente. David ali a fingir que é um crente super espiritual. Ele quando não sente Deus a ouvir diz: porquê é que não me ouves? Porque te demoras. E há lugares e há alturas que a melhor oração nossa seria esta. Em vez de uma oração toda polida, standardizada, que oramos quando está tudo bem, quando está tudo mal, quando nos sentimos próximos de Deus, quando nos sentimos afastados de Deus. Essa é a mesma oração. O salmista não entra nessa cartilha de fingir que está sempre tudo bem ou fingir que está sempre tudo mal, depende da personalidade de cada um. Não! Ele tanto louva a Deus e adora a Deus ao trazer a arca para Jerusalém de uma forma que até a própria mulher acha que ele está com os copos e é incontrolável o seu louvor e a sua adoração e não está preocupado com o que os outros estão a ver e a pensar. Como? Quando se sente longe de Deus, ele clama e pede livramento, como se Deus não estivesse a ouvir, como se estivesse a gritar o mais alto para Deus ouvir o mais depressa possível. E os salmos são fantásticos, porque David, quando peca, também não finge que não pecou, nem ignora o pecado, nem anda ali a fingir. Ele assume. Olhem o Salmo 32, aqui vou pedir para irem, porque é uma ilustração perfeita, não só do relacionamento com Deus, como também daquilo, de tudo o que nós estamos a dizer até aqui. Bem melhor do que as minhas palavras conseguem dizer. Salmo 32. Começa logo com uma sentença que tem a ver com salvação, com soteriologia, com a salvação, que é bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, felicíssimo aquele a quem Deus perdoa, que Deus salva. Bem-aventurado aquele, podemos dizer nós, que isto é um texto profético, não é? Bem-aventurado aquele que olha para Jesus e vive e crê nele como Senhor e Salvador. Mas continua o salmista a dizer: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, em cujo espírito não há engano. E agora ele vai tornar a coisa pessoal, versículo 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Sabe o que é que ele está a dizer? Enquanto eu estive calado, doíam os ossos. Eu fiquei doente até do meu corpo por causa do pecado. O meu humor se mudou. Eu tornei-me amargo, eu não consigo dormir. Dói-me os ossos, eu me angustio. O meu humor tornou-me uma pessoa seca e amarga. Continua o texto e diz, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cânticos de livramento. Pausa, sei lá, quer dizer pausa. E esta pausa permite-nos meditar, contemplar a alegria do salmista, que é uma mudança de estado de espírito radical e absoluta. Porque o texto começa a dizer que o pecado e o facto de ele estar calado e não ter acertado ainda contas com Deus fez com que ele não dormisse, tivesse dores de ossos e o seu humor o tornasse uma pessoa amarga e seca. E agora ele confessa: confessei-te e tu perdoaste. E tu és um lugar onde eu me escondo. Tu me cinges, tu me enches de alegres cânticos de livramento. E versículo 8 e 9 ele continua a falar. Versículo 10 também, e no 11 acaba por convidar os outros à alegria. Versículo 11: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós os justos, cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Vamos voltar a João. Alegria. Lembram-se de João? Escrevo isto para terem alegria. Quando nos calamos em relação ao nosso pecado, quando deixamos que o pó se acumule, quando achamos que o tempo é que vai resolver tudo, o tempo é bom para acumular mais pó.
Mesmo as coisas em que não mexemos, onde parece que não entra nada, o pó entra sempre para sujar. Quando nos calamos em relação ao nosso pecado, só estamos a cristalizar um problema. Só estamos a cristalizar uma situação, a ganhar raízes num lugar já longe de Deus. Mas, se formos ao Senhor e confessarmos, Ele nos restaura, Ele perdoa e nos enche novamente de cânticos alegres de livramento. Lembram-se quando David cometeu aquele pecado enorme? Ele depois, o que é que ele ora? Volta a dar-me a alegria da tua salvação. Nós a salvação podemos não perder, não perdemos, não a ganhamos, como é que a perderíamos? Mas a alegria da salvação não perdemos às vezes, perdemos muitas vezes. E não é Deus que nos rouba a alegria da salvação. É Ele que nos dá. Somos nós que roubamos a nós próprios. E fingir é roubar a alegria a ti próprio. Ignorar o pecado é roubar já a alegria a ti próprio. A alegria que Deus tem para dar. A vida abundante que Deus tem para dar. O mais importante a reter esta tarde. A única forma correta de lidar com o pecado é manter este hábito. Esta boa rotina da confissão. É a forma de termos uma boa condição cardíaca espiritual. Se queremos manter uma relação com Deus de estreita comunhão, não será possível sem a confissão. Não foi de propósito, mas continua a rimar. Ajuda a ficar na memória. Se queremos manter uma relação de estreita comunhão, não será possível sem a confissão. Não é possível sem a confissão. Confissão privada. Este texto convoca-nos a dia a dia, semana após semana, nós confessarmos as nossas falhas a Deus. Mas cabe aqui um pormenor, cabe aqui um parênteses. Pode envolver a confissão a outras pessoas. Obviamente, estamos numa igreja protestante, numa igreja evangélica, não vamos dizer que vai ser outra pessoa que vai otorgar perdão a nenhum pastor, nenhum presbítero, ninguém. Nenhum diácono, nenhum crente, por muito irmão ou irmã, por muito piedoso ou piedosa que seja, vai otorgar perdão a ninguém. Só Jesus é que pode perdoar. Só pelo sangue de Jesus. Mas não podemos ir para o outro extremo em que nós não recorremos à ajuda para lidar com o facto de sermos pecadores. Nós precisamos de ajuda. Nós, já hoje, à tarde, citámos o versículo, o irmão Joaquim citou parte do versículo de Tiago, que diz que nós devemos orar uns pelos outros para sararmos. Isso é verdade em relação a tudo. É uma sentença que é verdade e o versículo até termina a dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós normalmente associamos isso a toda e qualquer oração. E quero dizer, fazemos bem. Se um justo orar por uma questão de saúde de alguém, ou por uma questão de emprego, ou por uma questão de uma viagem, seja o que for, a oração de um justo pode muito em seus efeitos continuar a ser verdade. Mas sabem qual é que é o contexto? E concordarão comigo se é verdade, no sentido genérico e amplo da oração, mais verdade será no sentido original do autor, que o autor está a dizer de forma seguida e sequencial. Tiago, o que está a dizer é: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sarareis. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Assim é completo o versículo 5:16. Ou seja, confessem as vossas culpas uns aos outros, encontrem um parceiro de oração, uma parceira de oração. Alguém piedoso, claro, vais contar um bocado teu de forma qualquer. Não se conta. Senão, às vezes, em vez de encontrar ajuda, podes encontrar alguém que vai dizer a não sei quem, contar a não sei quem, e de repente só tu é que és pecador e os outros até fingem que não têm pecado e vão resolver o teu problema. Temos de ser sensatos, não estou a aconselhar a contar tudo o que nos vem à cabeça e todo e qualquer pecado na nossa mente. Mas há pecados que tu precisas de ajuda. E um parceiro de oração, alguém piedoso, alguém que tema a Deus, um homem, uma mulher de Deus, podem ajudar-te a lidar com o facto de um pecado que se arrasta. De uma coisa que tu não consegues, não tens forças para resolver sozinho ou sozinha. E este hábito da confissão ajuda. Joaquim, 5 minutos, ok. Pensava que queria falar. 5 minutos, ok, boa. Avançando. Acho que este ponto ficou claro. Podíamos falar de diversos tópicos, até mesmo na questão da educação. Nós hoje somos treinados. Até os adultos, imaginem as nossas crianças, eu tenho 3. Nós somos treinados, os adultos, para sermos super-homens, super-mulheres, deuses. Ou seja, eu nunca falho. Pelo que eu vejo à volta, eu sou um semideus. Toda a gente vai dizer sempre bem de mim, nunca mal. Toda a gente vai dizer que eu estou bem, nunca me vai chamar a atenção. E toda a propaganda e tudo o que me querem vender vai ser sempre vendido numa ótica de consumidor e dizer que eu mereço e que eu devo ter.
E nós devemos ajudar as nossas crianças, que hoje têm poucas frustrações, pelo menos no Ocidente e pelo menos aqui em Portugal, a lidarem com o facto de que não são perfeitas. Os nossos filhos não são perfeitos porque os pais também não são perfeitos. E nós incutirmos, para já, diretamente quando oramos com eles, confessarmos também. Quando pecamos contra eles, confessarmos, olha, desculpa filho, perdoa-me. Ou então incutir também um hábito, até fora da dimensão da fé, de partilha daquilo que correu mal, das asneiras que fazem, para ajudar a relacionamentos futuros em que as pessoas assumem as suas fragilidades e falhas, mas também ajudar no relacionamento com Deus, com quem não se pode fingir que está tudo bem e que nunca há falha. Podemos falar também da confissão comunitária. Não numa lógica, novamente, de alguém que perdoa pecados por toda a gente, isso foi Jesus que fez por todos nós, mas numa lógica de todos nós, como corpo, e a fazemos. Assumimos aqui que estamos aqui por causa de Jesus. Não é por causa de sermos bons, não somos melhores do que qualquer outra pessoa que vive nesta rua, nesta freguesia ou nesta cidade. Somos sangue do mesmo sangue, carne da mesma carne, pó do mesmo pó. Mas estamos aqui por causa de Jesus. Um culto em que nós confessamos as nossas falhas, não só é um culto mais enxuto de pó, mais sacudido de pó, como também é pedagógico para que durante a semana, individualmente, cada um de nós possa lidar com o facto de que é pecador. Tudo isto foi escrito, tudo isto foi pregado para quê? Para dizermos, pois então, o Samuel teve aqui uma hora, lá quanto tempo é que foi, a dizer que somos pecadores e que pecamos, pronto, então se eu pecar está tudo bem. Não. Nós não queremos pecar. Nós estamos na luz. Nós somos a luz. Nós não queremos pecar. E o texto dá a resposta de uma forma categórica, porque os 2 versículos do capítulo 2 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Tudo isto foi escrito e pregado para nós não pecarmos, para nós estarmos alertas, para nós estarmos de vigia, para nós estarmos atentos ao nosso coração, à nossa cabeça, aos nossos sentimentos, às nossas obras, aos nossos caminhos, para estarmos atentos. Agora, o texto continua. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo. A forma correta de lidar com o pecado é confessar e, claro, ter o melhor advogado. Ter Jesus Cristo. Contratar, permitam-me usar esta expressão, contratar o melhor advogado. De graça e por graça. De graça e por graça, tu tens que ter Jesus. Porque sem Jesus, nem a confissão te pode salvar. Sem Jesus, até a confissão perde o valor todo. Tens que ter Jesus. Porque um dia este vai parar. No dia que eu preguei isto em Partilhó, o coração da minha avó com 91 anos parou. E há uma grande probabilidade do meu e do teu não parar aos 91 anos e 7 meses. Há uma grande probabilidade de parar antes. E tu vais te apresentar diante do justo juiz. E tens 2 opções. Ou apareces sozinho. E o pó será tanto comparando com luz tão pura que serás condenado. Ou então terás Jesus, o justo, como diz o texto, do teu lado. O advogado que nunca perdeu uma causa. O advogado que nunca perdeu um dos seus. O advogado que morreu para te salvar do pecado. Precisamos do advogado. Jesus, pelo sangue que derramou, Ele é o nosso advogado. Ele é o teu advogado? Ele é o teu Senhor? Ele é o teu Salvador? Sem Jesus, nem a confissão tem valor. Que todos o tenham. E que todos nós possamos manter este hábito saudável de confissão.